O que acontece quando você se afasta? A psicologia do desapego e o crescimento interior. No universo das relações humanas, a ausência não se configura como simples vazio, mas como fenômeno que reverbera silenciosamente na estrutura emocional de quem permanece. O afastamento, quando não é fruto de estratégia, revela-se como consequência natural de uma reorganização interna. Um movimento que transcende o âmbito do outro e se volta para o território da própria consciência. O silêncio que se instala não é apenas ausência de palavras, mas espaço fértil para o surgimento de novas perguntas, para o florescimento de inquietações e para o amadurecimento de percepções antes adormecidas. A experiência da ausência inaugura um processo de revisão silenciosa, em que o ego, habituado à validação externa, experimenta um abalo sutil. Não se trata de superficialidade, mas de um mecanismo universal. A mente busca consistência e previsibilidade, e diante da ruptura, inicia uma busca por respostas que inevitavelmente desemboca na autorreflexão. O vazio deixado pela retirada da atenção, antes abundante, obriga a consciência a revisitar atitudes passadas, a recalibrar o valor atribuído ao que antes era garantido. O que era rotina transforma-se em escassez, e a escassez, por sua vez, eleva o valor percebido. O princípio da raridade, tão presente na economia dos afetos, faz com que aquilo que se torna menos acessível seja mais intensamente valorizado. O investimento emocional, antes unilateral, passa a ser questionado, e a reciprocidade emerge como condição para qualquer continuidade. O medo de ser substituído, frequentemente considerado um sentimento menor, revela-se como força motriz para a revisão de prioridades. Não é o temor do outro, mas o reconhecimento de que a vida segue seu curso, independentemente da presença ou ausência de quem antes ocupava o centro da atenção. A ansiedade, que nasce da incerteza, é o sintoma mais evidente da transição. Ela impele a mente a buscar sinais, a reinterpretar gestos, a revisitar conversas antigas em busca de sentido. Esse estado de alerta, embora desconfortável, é também fértil. Dele brota a necessidade de ação, de mudança, de reconstrução do próprio valor. No processo de desapego, observa-se uma inversão de papéis. O esforço emocional, antes concentrado em um dos polos da relação, redistribui-se. A iniciativa, que era privilégio de quem recebia a atenção, passa a ser exigida de quem deseja manter a conexão. Essa reversão não é apenas dinâmica, mas ontológica, redefine o que significa estar em relação, deslocando o foco do outro para o próprio processo de amadurecimento. O respeito nesse novo cenário não é conquistado por imposição, mas pela demonstração silenciosa de limites e autoestima. O tempo antes dedicado ao outro é reinvestido na construção de uma vida plena, independente da reciprocidade alheia. O medo da perda, que se cristaliza à medida que a ausência se prolonga, força uma honestidade emocional raramente acessada em tempos de abundância. É nesse ponto que a reflexão sobre atitudes passadas ganha densidade. Cada gesto negligenciado, cada palavra não dita, cada momento de desatenção é revisitado sob a luz da possibilidade de término. O arrependimento, quando surge, não paralisa, mas impulsiona o crescimento. A consciência de que o valor do outro só é plenamente reconhecido diante da iminência da ausência é uma lição que transcende o contexto específico das relações afetivas. A superação do outro nesse percurso não se dá por meio de estratégias ou jogos psicológicos, mas pela priorização do próprio desenvolvimento. O amadurecimento interno torna-se eixo central, deslocando o foco da conquista para a autossuficiência. O processo é silencioso, gradual e profundamente transformador. A ausência, longe de ser punição, é oportunidade para a reconstrução de limites, para o fortalecimento da autoestima e para a redefinição do que se aceita como suficiente em qualquer relação. Ao final desse percurso, o jogo relacional já não se sustenta nos antigos padrões de busca e validação.
O que era dado como certo torna-se objeto de reflexão. O que era abundante agora é valorizado. O que era perseguido transforma-se em possibilidade de escolha. A maturidade emocional, conquistada no silêncio da ausência, revela-se como fundamento para relações mais autênticas, equilibradas e satisfatórias. O aprendizado, por fim, é universal. Ensina-se aos outros, não por palavras, mas pelo exemplo silencioso do que se aceita e do que se recusa. O resultado é uma versão mais forte, centrada e autônoma de si, capaz de transitar entre presenças e ausências sem perder o eixo da própria dignidade. A ausência, portanto, não é apenas um fenômeno relacional, mas um convite à introspecção. O silêncio que se instala entre dois seres é, na verdade, o espaço onde a consciência pode se expandir, onde o indivíduo é chamado a confrontar suas próprias vulnerabilidades, a reconhecer padrões de dependência e a reconstruir sua autoestima a partir de bases mais sólidas. O processo de desapego não implica indiferença, mas maturidade. É a capacidade de reconhecer que o valor pessoal não depende da validação alheia, mas do compromisso com o próprio crescimento. Nesse cenário, a ansiedade que surge diante da incerteza não é mero desconforto, mas sinal de que algo está sendo transformado. O indivíduo, ao se deparar com o vazio deixado pela ausência do outro, é impelido a buscar novas fontes de significado, a investir em projetos pessoais, a fortalecer vínculos internos e a redescobrir interesses que estavam adormecidos. O medo de ser substituído, longe de ser um obstáculo, converte-se em oportunidade para a revisão de prioridades e para o desenvolvimento de uma autonomia emocional que transcende o contexto específico da relação. O respeito, nesse novo arranjo, não é resultado de imposição, mas de reconhecimento mútuo da dignidade e dos limites de cada um. Relações que se sustentam apenas na busca incessante por validação tendem a se tornar insatisfatórias e desequilibradas. Quando o indivíduo se afasta de dinâmicas que não lhe servem, demonstra força de caráter e maturidade emocional, qualidades que inspiram respeito e admiração. O tempo, antes dedicado ao outro, é reinvestido na construção de uma vida plena, rica em experiências e aprendizados. A reflexão sobre atitudes passadas, catalisada pela ausência, é um dos momentos mais fecundos do processo de amadurecimento. O indivíduo revisita gestos, palavras e escolhas, reconhece padrões de comportamento que contribuíram para a dinâmica anterior e se dispõe a agir de forma diferente no futuro. Esse movimento não é motivado por culpa, mas por desejo genuíno de crescimento e de construção de relações mais saudáveis e equilibradas. A superação do outro nesse percurso não se dá por meio de estratégias ou jogos psicológicos, mas pela priorização do próprio desenvolvimento. O amadurecimento interno torna-se eixo central, deslocando o foco da conquista para a autossuficiência. O processo é silencioso, gradual e profundamente transformador. A ausência, longe de ser punição, é oportunidade para a reconstrução de limites, para o fortalecimento da autoestima e para a redefinição do que se aceita como suficiente em qualquer relação. Ao final desse percurso, o jogo relacional já não se sustenta nos antigos padrões de busca e validação. O que era dado como certo torna-se objeto de reflexão. O que era abundante agora é valorizado. O que era perseguido transforma-se em possibilidade de escolha. A maturidade emocional, conquistada no silêncio da ausência, revela-se como fundamento para relações mais autênticas, equilibradas e satisfatórias. O aprendizado, por fim, é universal. Ensina-se aos outros, não por palavras, mas pelo exemplo silencioso do que se aceita e do que se recusa. O resultado é uma versão mais forte, centrada e autônoma de si, capaz de transitar entre presenças e ausências sem perder o eixo da própria dignidade. A ausência, portanto, não é apenas um fenômeno relacional, mas um convite à introspecção. O silêncio que se instala entre dois seres é, na verdade, o espaço onde a consciência pode se expandir, onde o indivíduo é chamado a confrontar suas próprias vulnerabilidades, a reconhecer padrões de dependência e a reconstruir sua autoestima a partir de bases mais sólidas. O processo de desapego não implica indiferença, mas maturidade.
É a capacidade de reconhecer que o valor pessoal não depende da validação alheia, mas do compromisso com o próprio crescimento. Nesse cenário, a ansiedade que surge diante da incerteza não é mero desconforto, mas sinal de que algo está sendo transformado. O indivíduo, ao se deparar com o vazio deixado pela ausência do outro, é impelido a buscar novas fontes de significado, a investir em projetos pessoais, a fortalecer vínculos internos e a redescobrir interesses que estavam adormecidos. O medo de ser substituído, longe de ser um obstáculo, converte-se em oportunidade para a revisão de prioridades e para o desenvolvimento de uma autonomia emocional que transcende o contexto específico da relação. O respeito, nesse novo arranjo, não é resultado de imposição, mas de reconhecimento mútuo da dignidade e dos limites de cada um. Relações que se sustentam apenas na busca incessante por validação tendem a se tornar insatisfatórias e desequilibradas. Quando o indivíduo se afasta de dinâmicas que não lhe servem, demonstra força de caráter e maturidade emocional, qualidades que inspiram respeito e admiração. O tempo, antes dedicado ao outro, é reinvestido na construção de uma vida plena, rica em experiências e aprendizados. A reflexão sobre atitudes passadas, catalisada pela ausência, é um dos momentos mais fecundos do processo de amadurecimento. O indivíduo revisita gestos, palavras e escolhas, reconhece padrões de comportamento que contribuíram para a dinâmica anterior e se dispõe a agir de forma diferente no futuro. Esse movimento não é motivado por culpa, mas por desejo genuíno de crescimento e de construção de relações mais saudáveis e equilibradas. A superação do outro nesse percurso não se dá por meio de estratégias ou jogos psicológicos, mas pela priorização do próprio desenvolvimento. O amadurecimento interno torna-se eixo central, deslocando o foco da conquista para a autossuficiência. O processo é silencioso, gradual e profundamente transformador. A ausência, longe de ser punição, é oportunidade para a reconstrução de limites, para o fortalecimento da autoestima e para a redefinição do que se aceita como suficiente em qualquer relação. Ao final desse percurso, o jogo relacional já não se sustenta nos antigos padrões de busca e validação. O que era dado como certo torna-se objeto de reflexão. O que era abundante agora é valorizado. O que era perseguido transforma-se em possibilidade de escolha. A maturidade emocional, conquistada no silêncio da ausência, revela-se como fundamento para relações mais autênticas, equilibradas e satisfatórias. O aprendizado, por fim, é universal. Ensina-se aos outros, não por palavras, mas pelo exemplo silencioso do que se aceita e do que se recusa. O resultado é uma versão mais forte, centrada e autônoma de si, capaz de transitar entre presenças e ausências sem perder o eixo da própria dignidade. Se este conteúdo trouxe novas perspectivas ou inspirou reflexões sobre amadurecimento, desapego e crescimento interior, compartilhe com quem pode se beneficiar dessa mensagem. Deixe seu comentário contando como esses temas ressoam na sua trajetória e se quiser acompanhar mais reflexões profundas sobre relações e autossuperação, inscreva-se no canal e ative as notificações. Sua participação fortalece este espaço de diálogo e evolução contínua.